Daniel na Cova dos Leões. A música Daniel na Cova dos Leões começa com um rádio tocando um trecho da música Será, e o trecho diz o seguinte: brigar pra quê, se é sem querer. Renato deixa claro que um dia ele estava brigado com Deus, e que agora compreende que tudo era pelo bem dele. O título da música Ser Daniel na Cova dos Leões é por causa da história bíblica muito famosa, que Daniel foi lançado na Cova dos Leões, e Daniel numa situação em que não tinha mais jeito, ele creu em Deus, e Deus o salvou da morte. E assim foi com Renato de acordo com essa música. Vamos à análise da música. Aquele gosto amargo do teu corpo. Nessa música Renato cita que experimentou o sabor de um corpo amargo. Mas na música Tempo Perdido, ele citou: nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. E tão sério, e selvagem. Ou seja, Renato em sua rebeldia, chegou a mencionar que o suor do nosso trabalho era mais belo que o sangue de Jesus, o qual ele disse que era selvagem, pela forma que tudo aconteceu. Então com isso Renato relata na música Tempo Perdido, que bebeu de um sangue, e que esse sangue ele achou o gosto amargo, e agora nessa música ele diz que comeu a carne, e que também achou o gosto amargo. Mas calma. Renato não está falando de canibalismo, mas sim da passagem bíblica de João 6:53 até o 58, onde Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Renato começa a dizer aquele gosto amargo do teu corpo, ele quis dizer como foi angustiante ter que abrir mão de certos pecados. Aquele gosto amargo do teu corpo. E depois Renato diz que aquele gosto amargo ficou na boca dele por mais tempo, e que de amargo então o salgado ficou doce. Nesse trecho Renato diz que com o passar do tempo, viver aquilo que era desagradável, passou a se tornar um prazer para ele. Assim que o teu cheiro forte e lento fez casa nos meus braços, ou seja, no instante que a presença de Deus intensa e suave fez morada no coração dele. Assim que o teu cheiro forte e lento fez casa nos meus braços. E Renato diz que ainda leve, forte, cego e tenso. Com isso Renato quis dizer que aquela presença de Deus intensa e suave continuou se manifestando nele em um misto de sensações incríveis. E ainda leve, forte, cego e tenso. Fez saber que ainda era muito, e muito pouco, mostrando para ele que tudo aquilo que ele estava sentindo ainda era só o começo, que ainda tinha muito, mas muito mais por vir. E Renato diz: faça o nosso meu segredo mais sincero, ou seja, que fará da relação entre eles o segredo mais precioso dele. Faça o nosso meu segredo mais sincero. E que desafia o instinto dissonante, ou seja, que está disposto a confrontar seus desejos mais impuros. E que a insegurança não o ataca quando erra, ou seja, que agora ele não entra mais em crises quando comete falhas. A insegurança não me
E Renato diz adeus, e o seu momento passa a ser o meu instante, ou seja, que a prioridade dele agora era Deus. E o teu momento passa a ser o meu instante. E Deus responde: e o teu medo de ter medo, não faz da minha força confusão. Deus diz a Renato que suas preocupações excessivas de errar não faz com que ele deixe de acreditar em Renato. E o teu medo de ter medo, não faz da minha força confusão. E Renato responde: teu corpo é meu espelho, fazendo menção à palavra bíblica que diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois Renato diz: e te navego, eu sei que a sua correnteza não tem direção. Renato disse isso fazendo menção à passagem bíblica de João 3,8 que diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Renato, que agora é um nascido do Espírito, sabe que a correnteza de Deus não tem direção certa. Eu sei que a tua correnteza não tem direção. Depois Renato deixa um recado baseado em sua própria história. Renato diz do grande erro de você ser uma pessoa com grande potencial, ou seja, sendo um barco que tem motor. Mas tão certo quanto o erro de ser barco a motor. Insistindo em usar os remos, ou seja, mas que insiste em velhos erros que o fazem regredir na vida. Insistir em usar os remos. Renato diz que existe um erro ainda pior do que esse, que é o mal que a água faz quando se afoga, e o salva-vidas não está lá porque não o vemos. Ou seja, pior que ter potencial e não fazer uso dele, é você estar se afogando num mar de problemas, precisando de Deus, e você morrer sem ajuda, porque não acredita que Ele é o seu Salvador, não consegue enxergar o salva-vidas. É o mal que a água faz quando se afoga. E o salva-vidas não está lá porque não vemos. Suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo, que esse sangue amargo. Então, aquele gosto amargo do teu corpo, gosto amargo do teu corpo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Seguir seus ensinamentos foi tão desagradável. Mas conforme o tempo foi passando, de desagradável, passei a achar prazeroso. Assim que sua presença forte, lentamente, fez morada dentro de mim. E esse misto incrível de sensações me mostrou que ainda tinha muito mais por vir.
nossa relação será o meu segredo mais precioso. E vou confrontar meus desejos impuros. Já não entro em crises quando cometo falhas. E agora minha prioridade é você. E suas preocupações excessivas de errar? Não faz com que eu deixe de acreditar em você. Fui feito à sua imagem e semelhança. E navego em você. Eu sei que a sua correnteza não tem direção. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Porém, pior do que você ter potencial e continuar com erros que te fazem regredir é você estar desesperado por ajuda. E a ajuda não chega até você. Porque não o vemos como a nossa salvação. Daniel na cova dos leões. Daniel acredita naquele que podia salvá-lo. E Deus o salva. E assim aconteceu com Renato.